Carl Jung documentou algo que as pessoas mais ricas nunca querem que você saiba. Não é sobre trabalhar mais, não é sobre investir melhor. É sobre uma ilusão psicológica tão profunda que mantém gerações inteiras presas em padrões de escassez, mesmo quando trabalham incansavelmente. Jung passou décadas analisando pacientes bem-sucedidos financeiramente que, paradoxalmente, viviam em constante ansiedade sobre dinheiro. Executivos milionários que se sentiam pobres, empresários prósperos que não conseguiam desfrutar de nada. E o que ele descobriu foi perturbador. O problema não estava na quantidade de dinheiro, estava na relação inconsciente que essas pessoas tinham com ele. Uma relação baseada em projeções, sombras e identificações que transformavam riqueza em prisão. Hoje vou revelar a análise mais perigosa de Jung sobre dinheiro. Por que a maioria das pessoas nunca ficará rica? Não por falta de oportunidade, mas por uma armadilha psicológica que nem percebem estar dentro. E mais importante, como aqueles que entendem isso se libertam não apenas para ganhar mais dinheiro, mas para transcender completamente a neurose que o dinheiro cria na psique humana. Se você já sentiu que trabalha incansavelmente, mas nunca tem o suficiente, se já percebeu que mesmo quando ganha mais, continua ansioso, ou se já questionou por que algumas pessoas parecem prosperar sem esforço, enquanto outras lutam eternamente, Jung diria que você está começando a ver através da ilusão, mas ver através dela é apenas o primeiro passo. O caso que mudou tudo para Jung começou em 1928, quando um dos homens mais ricos da Suíça procurou sua clínica em Zurique. Esse paciente, vamos chamá-lo de Herr Schmidt, havia construído um império industrial. Ele possuía fábricas, propriedades, investimentos que valiam o equivalente a centenas de milhões hoje. Por fora, ele era a definição de sucesso. Por dentro, vivia em terror constante de perder tudo. Jung documentou em suas anotações privadas que Schmidt verificava suas finanças compulsivamente várias vezes ao dia. Ele não conseguia dormir sem revisar números. Recusava-se a gastar dinheiro em qualquer coisa além do absolutamente necessário. Vivia em uma casa modesta, usava roupas velhas, negava luxos básicos a si mesmo e à família. Não por virtude ou simplicidade, mas por medo patológico. O mais perturbador para Jung foi descobrir que Schmidt havia crescido em uma família de classe média confortável. Ele nunca tinha experimentado pobreza real, nunca passou fome, nunca foi sem teto, e ainda assim, ele vivia como se a ruína financeira estivesse sempre a um passo de distância. Jung escreveu que quando questionou Schmidt sobre essa contradição, ele simplesmente não conseguia ver. Para Schmidt, o terror era real, mesmo que a ameaça não fosse. Isso levou Jung a uma percepção revolucionária. O problema de Schmidt não era financeiro, era psicológico. Ele estava possuído pelo que Jung chamou de arquétipo do mendigo, uma imagem inconsciente de escassez e privação que dominava completamente sua psique, independentemente da realidade externa. Jung começou a investigar. Ele descobriu que o pai de Schmidt, embora financeiramente estável, vivia em constante ansiedade sobre dinheiro. Ele falava obsessivamente sobre economizar, sobre tempos difíceis que poderiam vir, sobre a necessidade de se preparar para o pior. O jovem Schmidt havia absorvido essa ansiedade como se fosse oxigênio. Ela se tornou parte de sua estrutura psicológica fundamental. Jung percebeu que Schmidt não estava respondendo à sua situação financeira real. Ele estava vivendo uma história herdada, um script inconsciente sobre dinheiro que ele nunca havia questionado. E aqui está o que fez o sangue de Jung gelar. Quando ele começou a procurar esse padrão em outros pacientes, ele o encontrou em toda parte. Pessoas que cresceram pobres e ficaram ricas, mas continuavam vivendo com mentalidade de escassez. Pessoas que cresceram ricas e sabotavam toda oportunidade de sucesso, porque inconscientemente acreditavam que não mereciam. Pessoas que associavam dinheiro com corrupção moral e, portanto, se mantinham pobres para preservar sua identidade de pessoas boas. Jung
documentou dezenas de casos onde a relação das pessoas com dinheiro não tinha nada a ver com dinheiro em si. Tinha tudo a ver com projeções inconscientes, complexos não resolvidos e identificações que elas nem sabiam que estavam carregando. A descoberta mais perturbadora de Jung sobre dinheiro foi esta: a sociedade funciona mantendo as pessoas inconscientes sobre sua relação com dinheiro, porque pessoas conscientes sobre dinheiro não participam do sistema da mesma maneira. Elas não trabalham compulsivamente para acumular o que não precisam. Elas não compram coisas para preencher vazios emocionais. Elas não medem seu valor pela conta bancária. E um sistema econômico baseado em consumo compulsivo e trabalho ansioso não pode funcionar se muitas pessoas acordam para essa verdade. Jung identificou 3 ilusões principais que mantêm as pessoas presas. A primeira ele chamou de ilusão da segurança. A crença de que quantidade suficiente de dinheiro eliminará toda ansiedade e medo. Schmidt tinha milhões e ainda vivia aterrorizado. Jung observou que pessoas que perseguem segurança financeira raramente a alcançam, não porque não ganham dinheiro suficiente, mas porque a ansiedade que as motiva nunca é satisfeita por quantidades externas. É uma fome psicológica sendo alimentada com comida material. Nunca funcionará. A segunda ilusão, ainda mais perigosa, é a ilusão da identidade. A crença de que você é o que possui, o que ganha, o que acumulou. Jung documentou executivos que entraram em depressão profunda após a aposentadoria, mesmo financeiramente seguros, porque toda a sua identidade estava ligada a produzir e ganhar. Quando isso parou, eles literalmente não sabiam quem eram. Ele observou pessoas que resistiam a mudanças de carreira necessárias, porque não conseguiam abandonar o status que o título atual trazia, mesmo que as fizesse miseráveis. A identidade construída em torno de dinheiro e status é frágil. Ela requer defesa constante, validação constante e aprisiona a pessoa em uma performance interminável. A terceira ilusão é a mais sutil e destrutiva. Jung a chamou de ilusão da liberdade adiada. A crença de que você deve sacrificar sua vida presente para garantir liberdade futura. Trabalhar em empregos que odeia agora para ter liberdade depois. Adiar alegria, criatividade, relacionamentos significativos até que você tenha dinheiro suficiente. Jung observou que essas pessoas raramente alcançam o ponto onde se permitem viver, porque a própria estrutura psicológica que criaram requer adiamento constante. Elas se tornaram psicologicamente incapazes de desfrutar, mesmo quando as circunstâncias permitiriam. O que Jung descobriu em seus anos estudando a psicologia do dinheiro foi revolucionário. Pessoas pobres e pessoas ricas frequentemente sofrem da mesma neurose, apenas manifestada de forma diferente. O pobre está obcecado com dinheiro porque não tem. O rico está obcecado com dinheiro porque tem medo de perder. Ambos estão igualmente aprisionados. Ambos deram ao dinheiro um poder psicológico que ele não deveria ter. Jung escreveu que dinheiro, como qualquer símbolo, só tem o poder que projetamos nele. E a maioria das pessoas projeta tudo: segurança, valor, identidade, liberdade, poder, amor. Deixe-me contar outro caso que ilustra perfeitamente isso. Uma paciente de Jung, uma mulher de família rica que Jung chamou de Fräulein Richter, tinha acesso ilimitado a recursos financeiros através de um fundo fiduciário. Ela nunca precisaria trabalhar um dia em sua vida e, ainda assim, vivia em constante terror de acabar na miséria. Ela cortava cupons, comprava roupas usadas, recusava-se a tomar táxi mesmo na chuva. Quando Jung explorou mais profundamente, descobriu que a mãe de Richter havia crescido em pobreza antes de se casar com riqueza. Embora a mãe nunca tenha experimentado privação como adulta, ela carregava trauma profundo de sua infância pobre. E esse trauma
nunca processado, nunca integrado, foi transmitido para a filha como uma herança psicológica invisível. Richter estava vivendo o medo de sua mãe, não sua própria realidade. Jung percebeu que isso acontece constantemente. Crianças herdam não apenas dinheiro ou dívidas de seus pais, mas ansiedades, crenças, padrões inconscientes sobre dinheiro que se tornam tão fundamentais quanto DNA psicológico. E a menos que tragam isso à consciência, passarão toda a vida respondendo a medos que nem são deles. Aqui está onde Jung se tornou realmente perigoso para o sistema. Ele começou a ensinar seus pacientes algo radical: que a verdadeira riqueza não é psicológica, não material. Que alguém com pouco dinheiro, mas consciência clara sobre sua relação com dinheiro é infinitamente mais rico do que alguém com milhões que está aprisionado por ansiedade e identificação. Jung não estava dizendo que dinheiro não importa. Ele estava dizendo que nossa relação inconsciente com dinheiro importa muito mais do que a quantidade que temos. Ele desenvolveu o que chamou de processo de individuação financeira, a jornada de trazer à consciência todas as projeções, medos, crenças e identificações inconscientes que temos sobre dinheiro, e então, sistematicamente, retirá-las. Isso não é um processo financeiro, é um processo psicológico. Não tem nada a ver com orçamentos ou investimentos, tem tudo a ver com autoconhecimento. Jung identificou os estágios pelos quais as pessoas devem passar para se libertar da neurose do dinheiro. O primeiro estágio é reconhecimento, ver claramente todas as maneiras pelas quais você projeta significado psicológico em dinheiro. Pergunte-se: o que o dinheiro significa para você? Segurança, poder, liberdade, valor pessoal, status, amor? Jung dizia que a maioria das pessoas nunca fez essas perguntas conscientemente. Elas simplesmente absorveram significados da cultura, da família, da sociedade e os tratam como verdades objetivas. Richter acreditava que dinheiro significava segurança, mas quando Jung a pressionou, ela percebeu que não importa quanto dinheiro ela tinha, nunca se sentia segura, porque segurança não vem de números em uma conta, vem de um estado psicológico interno. Ela estava perseguindo externamente o que só poderia ser encontrado internamente. Uma vez que ela viu isso, algo fundamental mudou. O segundo estágio Jung chamou de rastreamento de origem, descobrir de onde vieram suas crenças sobre dinheiro. Quase sempre, elas vêm da família de origem. Se seus pais brigavam constantemente sobre dinheiro, você absorveu que dinheiro cria conflito. Se seus pais usavam dinheiro para controlar, você absorveu que dinheiro é poder sobre outros. Se seus pais viviam com escassez, mesmo quando tinham suficiente, você herdou ansiedade de escassez. Jung pedia aos pacientes que fizessem um inventário completo. Quais eram as mensagens faladas e não faladas sobre dinheiro em sua família? Que emoções eram associadas a dinheiro? Como seus pais se comportavam em relação a ganhar, gastar, economizar? Schmidt descobriu que seu medo de pobreza era realmente o medo de seu pai. Ele estava vivendo a vida de outra pessoa, respondendo a ameaças que nunca experimentou pessoalmente. Quando ele viu isso conscientemente, o poder começou a se dissolver. Não imediatamente, mas gradualmente. O terceiro estágio é o mais desafiador. Jung chamou de retirada de projeção. Isso significa parar de dar a dinheiro poderes que ele não tem. Dinheiro não pode fazer você seguro, porque segurança é um estado psicológico, não uma quantidade financeira. Dinheiro não pode fazer você valioso, porque valor é intrínseco, não condicional a conquistas externas. Dinheiro não pode fazer você livre, porque liberdade é uma atitude interna, não circunstâncias externas. Jung observou que isso aterrorizava as pessoas. Se dinheiro não pode me dar segurança, valor e liberdade, então o que posso buscar? Jung diria: você para de buscar externamente e começa a desenvolver internamente. Você constrói segurança psicológica através de autoconhecimento e aceitação. Você reconhece valor como seu direito de nascimento,
não algo a ser conquistado. Você pratica liberdade como uma atitude, independentemente de circunstâncias. O quarto estágio Jung chamou de integração da sombra financeira. Toda cultura tem uma sombra coletiva em torno de dinheiro, coisas que não queremos admitir, que reprimimos, que negamos. A sombra pode ser cobiça, pode ser inveja, pode ser preguiça, pode ser desejo de poder sobre outros. Jung descobriu que pessoas que negam completamente sua sombra financeira frequentemente a vivem inconscientemente de formas destrutivas. Elas proclamam que dinheiro não importa, enquanto secretamente invejam aqueles que têm mais. Elas afirmam que são generosas, enquanto mantêm registro mental de cada centavo que dão. A integração da sombra significa admitir conscientemente todas as suas motivações, desejos e medos em torno de dinheiro. Sim, você quer mais dinheiro. Sim, você se sente invejoso às vezes. Sim, você tem medo de não ter suficiente. Quando você admite isso conscientemente, paradoxalmente, isso perde poder sobre você. Você não está mais sendo dirigido por impulsos inconscientes. Você os vê claramente e pode escolher conscientemente como responder. Jung trabalhou com Schmidt por 2 anos. Lentamente, Schmidt começou a ver que sua riqueza era real e seu medo era fantasma. Ele começou pequeno, permitindo-se pequenos luxos, uma refeição melhor, um presente para sua esposa. Cada vez ele sentia pânico. Jung o ajudou a sentar com o pânico, a observá-lo sem ser controlado por ele. Gradualmente, Schmidt desenvolveu o que Jung chamou de consciência financeira, a capacidade de ter e usar dinheiro sem identificação psicológica com ele. No final de seu trabalho com Jung, Schmidt ainda era rico, mas ele não era mais possuído por sua riqueza. Ele podia desfrutar dela. Ele podia ser generoso. E o mais importante, ele podia imaginar perdê-la sem perder a si mesmo, porque ele finalmente entendeu que ele não era seu dinheiro. Ele era algo muito mais fundamental. Jung escreveu sobre Schmidt. Este homem descobriu que a verdadeira riqueza não está em quanto você tem, mas em quão livremente você pode manter ou liberar o que tem. Essa é a diferença entre riqueza neurótica e riqueza integrada. A riqueza neurótica aprisiona. A riqueza integrada liberta. Mas aqui está o que Jung descobriu, que realmente ameaça o sistema econômico. Quando as pessoas se tornam conscientes sobre dinheiro, elas param de participar de padrões compulsivos. Elas não compram mais coisas que não precisam para impressionar pessoas que não se importam. Elas não trabalham mais em empregos que odeiam apenas por status ou salário. Elas não medem mais seu valor por conquistas financeiras. Elas começam a fazer escolhas baseadas em valores reais, autenticidade, alegria, significado, contribuição. E um sistema econômico baseado em consumo compulsivo, impulsionado por ansiedade e status, não pode funcionar se muitas pessoas operam dessa maneira. É por isso que nossa cultura constantemente reforça mensagens inconscientes sobre dinheiro. Você precisa de mais. Você não é suficiente sem isso. Seu valor depende do que você possui. Segurança vem de acumulação. Essas mensagens não são acidentais. Elas mantêm as pessoas na roda, trabalhando, consumindo, ansiosas, sempre perseguindo, nunca satisfeitas. Jung via isso como uma forma de possessão em massa. Toda uma sociedade possuída pelo arquétipo do dinheiro, servindo a ele em vez de usá-lo como ferramenta. E a libertação não vem de rejeitar dinheiro, vem de se tornar consciente sobre sua relação com ele. Vamos falar sobre padrões específicos que Jung identificou que mantêm as pessoas presas. O primeiro ele chamou de complexo do mártir financeiro. Pessoas que se orgulham de quanto sacrificam, quanto sofrem, quanto trabalham. Elas derivam identidade de luta. Jung observou que essas pessoas inconscientemente sabotam oportunidades de facilidade ou abundância, porque isso ameaçaria sua identidade de alguém que luta heroicamente. Elas estão viciadas no drama de escassez. O segundo padrão
complexo de inferioridade financeira. Pessoas que, não importa quanto ganhem, sempre se comparam desfavoravelmente com aqueles que têm mais. Elas vivem em inveja constante, ressentimento, sensação de injustiça. Jung notou que isso não é sobre quantidade de dinheiro, é sobre nunca se sentir suficiente. Essas pessoas podem ficar ricas e ainda se sentirão inferiores, porque o problema é psicológico, não financeiro. O terceiro padrão, Jung chamou de complexo de superioridade financeira. Pessoas que derivam valor de ter mais do que outros. Elas precisam de contraste para se sentir bem sobre si mesmas. Jung observou que essas pessoas secretamente temem igualdade porque ela ameaçaria sua fonte de autoestima. Elas não querem apenas prosperar. Elas querem que outros lutem, porque a luta dos outros confirma sua superioridade. O quarto padrão, talvez o mais comum, Jung chamou de adiamento perpétuo, a crença de que a verdadeira vida começa quando você tiver dinheiro suficiente. Então você estuda para conseguir o diploma certo. Você trabalha no emprego que odeia para construir poupança. Você adia alegria, criatividade, relacionamentos, aventura, tudo para algum futuro mítico quando finalmente terá segurança financeira. Jung observou que essas pessoas raramente chegam a esse ponto e, quando chegam, descobrem que se tornaram psicologicamente incapazes de desfrutar porque passaram décadas treinando para adiar gratificação. A transformação mais profunda que Jung testemunhou aconteceu com uma paciente que vou chamar de Ana. Ela veio até Jung completamente quebrada. Ela tinha perdido tudo em uma série de decisões financeiras ruins. Marido deixou. Casa foi executada. Ela estava vivendo com amigos, sem dinheiro, sem perspectivas, 52 anos, sentindo que sua vida havia acabado. Jung começou onde sempre começava, não falando sobre dinheiro, mas sobre significado. O que dinheiro significava para Ana? Segurança, ela disse. E o que segurança significava? Não ter que depender de ninguém. E por que isso era importante? Porque quando você depende dos outros, eles podem te deixar. E por que isso era terrível? Porque então você está sozinha. Jung continuou aprofundando até chegarem à ferida central. Ana havia sido abandonada por sua mãe quando criança. Toda sua vida adulta foi uma tentativa inconsciente de nunca mais se sentir abandonada. Ela tentou criar segurança através de dinheiro. Mas dinheiro, como Jung mostrou a ela, nunca poderia curar uma ferida de abandono. Era a ferramenta errada para o problema real. Quando Ana finalmente viu isso, quando entendeu que estava tentando resolver um problema psicológico com meios materiais, algo fundamental mudou. O terror de não ter dinheiro começou a se dissolver. Não porque sua situação melhorou, mas porque ela parou de projetar um significado psicológico impossível em dinheiro. Jung a guiou através de um processo de reconstrução, não financeiramente primeiro, mas psicologicamente. Quem era ela sem dinheiro? O que ela valorizava além de segurança material? Que contribuições únicas ela poderia fazer? Ana lentamente começou a construir uma vida baseada em valores reais, em vez de compensação por trauma. Ela começou a ensinar algo que sempre amou, mas nunca perseguiu porque não pagava bem. Ela começou a construir relacionamentos genuínos em vez de transacionais. E, curiosamente, à medida que ela parou de perseguir dinheiro compulsivamente, sua situação financeira naturalmente melhorou. Não dramaticamente, mas de forma suficiente. Jung escreveu sobre Ana. Ela descobriu que pobreza material é preferível à pobreza psicológica. E uma vez que ela enriqueceu psicologicamente, a pobreza material deixou de aterrorizá-la. Esta é a transformação que Jung acreditava ser possível para qualquer um. Não necessariamente ficar rico materialmente, embora isso possa acontecer, mas definitivamente ficar rico psicologicamente, o que é infinitamente mais valioso. Então, como você aplica isso praticamente? Como você faz a jornada da neurose do dinheiro para a consciência do dinheiro? Jung ofereceu um protocolo específico. Primeiro, faça um inventário completo de suas crenças sobre dinheiro. Escreva todas as sentenças que completam. Dinheiro é, pessoas ricas são, pessoas pobres são, eu preciso de dinheiro para, sem dinheiro,
Essas sentenças revelarão suas projeções inconscientes. Segundo, rastreie cada crença de volta à sua origem. De onde isso veio? Seus pais acreditavam nisso? A sociedade ensina isso? Você teve uma experiência que criou essa crença? Jung dizia que apenas ver a origem de uma crença começa a afrouxar seu domínio. Terceiro, questione cada crença. É absolutamente verdade? Existem exceções? Que evidência você tem? Que evidência contradiz isso? Jung enfatizava que a maioria das nossas crenças sobre dinheiro não são verdades objetivas. São narrativas que absorvemos e nunca questionamos. Quarto, experimente com pequenas violações de seus padrões habituais. Se você é compulsivamente frugal, gaste um pouco impulsivamente e observe a ansiedade que surge. Se você gasta compulsivamente, pratique guardar dinheiro e observe o desconforto. Jung acreditava que, ao conscientemente fazer o oposto de nossos padrões inconscientes, trazemos à luz o que está nos dirigindo. Quinto, desenvolva o que Jung chamou de função observadora. A capacidade de assistir seus pensamentos, emoções e comportamentos sobre dinheiro sem se identificar com eles. Observe quando você sente ansiedade sobre dinheiro. De onde vem? O que a desencadeia? Como ela se sente no corpo? Simplesmente observar sem julgar começa a criar separação entre você e o padrão. Sexto, pratique o que Jung chamou de desidentificação. Lembre-se repetidamente: eu não sou meu dinheiro, eu não sou meu trabalho, eu não sou minhas posses, eu não sou minhas conquistas. Isso pode parecer simples, mas Jung descobriu que a maioria das pessoas está tão identificada com essas coisas que a desidentificação é aterrorizante. Porque se você não é essas coisas, quem você é? Sétimo, conecte-se com o valor intrínseco. Jung acreditava que todos têm valor simplesmente por existir, não por produzir, ganhar ou conquistar. Mas nossa cultura treina esse conhecimento fora de nós. Reconectar-se com valor intrínseco é a base da verdadeira liberdade financeira. Quando você sabe que seu valor não está condicionado a conquistas externas, você para de perseguir compulsivamente. Oitavo, desenvolva o que Jung chamou de função criativa. Em vez de apenas trabalhar por dinheiro, encontre maneiras de expressar criatividade, unicidade, contribuição genuína. Jung observou que pessoas que estão criativas e genuinamente contribuindo frequentemente prosperam financeiramente, mas como subproduto, não como objetivo principal. Nono, pratique generosidade estratégica. Não generosidade compulsiva ou generosidade para impressionar, mas generosidade consciente que vem de abundância interna, não necessidade externa. Jung descobriu que pessoas genuinamente generosas raramente sofrem de ansiedade financeira, porque sua generosidade prova para o inconsciente que elas têm suficiente. Décimo, aceite incerteza. Esta é a mais difícil. Nossa busca por segurança financeira é frequentemente uma recusa em aceitar a incerteza fundamental da existência. Jung dizia que maturidade psicológica inclui aceitar que você nunca terá certeza, nunca terá controle completo, nunca eliminará todo risco. E, paradoxalmente, quando você aceita isso, você para de viver com terror de perda. A visão de Jung sobre dinheiro era radical, porque ele via através da ilusão que todos compartilhamos. Pensamos que o problema é não ter dinheiro suficiente. Jung mostrou que o problema real é nossa relação inconsciente com dinheiro. Você pode ser miserável com milhões ou rico com pouco, não pela quantidade, mas pela consciência. Um homem que vive simplesmente porque escolheu valores sobre acumulação é rico. Um homem que vive miseravelmente porque está aterrorizado de gastar é pobre. Não importa a sua conta bancária. Jung acreditava que a verdadeira riqueza é psicológica. Liberdade de ansiedade compulsiva sobre dinheiro, liberdade de identificação com posses, liberdade de medir valor por conquistas externas, liberdade de viver autenticamente em vez de perseguir símbolos de status. E essa liberdade está disponível para qualquer um disposto a fazer o trabalho interior de trazer consciência para a sua relação
relação com o dinheiro. A descoberta mais perigosa de Jung é que o sistema econômico depende de pessoas permanecendo inconscientes. Trabalhar compulsivamente, consumir compulsivamente, perseguir ansiosamente, nunca satisfeitos. No momento em que você acorda, você para de servir ao sistema da mesma maneira. Você começa a fazer escolhas baseadas em valores reais. E escolhas baseadas em valores reais frequentemente contradizem o que o sistema quer que você faça. Deixe-me deixar você com a última percepção de Jung. A jornada não é de pobreza para riqueza, é de inconsciência para consciência. E uma pessoa consciente com pouco é infinitamente mais rica do que uma pessoa inconsciente com muito. Se você ressoou com esta mensagem, inscreva-se neste canal, onde exploro as percepções de Jung sobre como viver conscientemente em um mundo que recompensa inconsciência. E assista ao próximo vídeo sobre por que Jung acreditava que pessoas espiritualmente despertas frequentemente se afastam da sociedade, não por fracasso, mas por necessidade psicológica. Lembre-se, a ilusão do dinheiro não é que dinheiro não importa, é que dinheiro importa muito mais do que deveria. Traga consciência para sua relação com ele, e você descobrirá liberdade que nenhuma quantidade pode comprar. Wokan não precisa de mais dinheiro. Você precisa de uma relação diferente com o dinheiro que tem. E essa transformação começa agora, não quando você tiver mais, mas quando você se tornar consciente.